Olá, meus queridos, é um prazer e uma alegria estar mais uma vez com vocês. Eu peço desculpas logo de cara, porque vocês vão estar ouvindo um ruído junto com a ministração da palavra. Eu tive que deixar o ventilador de teto ligado e ele faz um pouquinho de barulho. E eu testei e concluí que pelo menos dá para ouvir sem incomodar muito. E agora, se ficar sem ele, vai ficar muito ruim, porque eu vou começar a transpirar aqui. De repente vocês vão começar a ver a minha camisa mudando de cor, o suor descendo pelo rosto, e não é muito bonito, não é uma coisa muito bonita de se ver, né? Então, desde já, eu peço perdão para vocês por aquilo que já está acontecendo, porque vocês já estão ouvindo. Espero que estejam todos bem e que a palavra de Deus possa realmente frutificar no coração e na vida de vocês. A palavra que nós temos hoje, ela está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, que diz assim: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Meu querido, quero conversar com você um pouquinho sobre esta passagem. Vocês me desculpem também que eu já estou há mais de um ano sem ir ao oftalmologista, e a minha leitura não está assim muito boa, né? Para dizer o mínimo. Mas interessante que haviam alguns homens que souberam que Jesus estava numa casa, e ele estava numa casa, e sabiam também que Jesus estava curando pessoas. E eles tinham um amigo, conhecido, parente,
a Bíblia não descreve, não dá detalhes sobre isso, que estava paralítico, não podia andar. Então, o que eles fizeram? Fizeram uma maca, puseram o paralítico na maca e foram até aonde o Senhor Jesus estava. Mas eles não conseguiam nem se aproximar por causa da multidão. Por muitas vezes, eu já disse aqui para vocês o seguinte, que onde Jesus estava, sempre havia uma multidão. Quando Zaqueu quis conhecer a Jesus, nesse mesmo livro de Lucas, capítulo 17, ele teve que subir numa árvore para ver Jesus passar. Quando aquela mulher que tinha uma hemorragia fazia 12 anos, ela tentou se aproximar de Jesus, ela conseguiu, mas foi com uma imensa dificuldade. Então, não era fácil se aproximar de Jesus naqueles tempos. E também não foi fácil para esses homens que estavam levando um paralítico numa maca. E, queridos, eu penso que nos dias de hoje, com a fé que muitas pessoas têm, uma fé apenas da boca para fora, uma fé que não gera frutos, uma fé que não frutifica, eles teriam parado ali, visto aquela imensa multidão, olhado para o paralítico e simplesmente dito: olha, filho, desculpa aí, mas a gente tentou, você está vendo que a gente tentou, mas olha, dá uma olhada você mesmo, vê o tanto de gente que tem aqui. Você acha que vai haver condições da gente entrar dentro daquela casa com você na maca? Não tem jeito. Infelizmente, nós vamos ter que voltar e deixar para uma próxima vez. Essa seria talvez a reação de muitos daqueles que estão me ouvindo. Não sei se seria a minha, talvez também. Mas olha o que aconteceu. Porque quando o paralítico finalmente se aproximou de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles quem? Destes homens, se dirigiu ao paralítico e disse: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Mas o que Jesus quis dizer? Que tipo de fé deles que o Senhor Jesus viu? Então, vamos lá. Primeiro aspecto da fé que Jesus viu naqueles homens é o seguinte: eles criam e sabiam que Jesus poderia curar o enfermo. Eles tinham certeza que, se eles levassem o paralítico lá, o paralítico poderia ser curado. Então, eles foram. Eu acredito que seriam 4 homens, porque fizeram uma maca, cada um fica de um lado da maca. A Bíblia não dá sinais da distância entre onde eles estavam e onde Jesus estava, mas se fosse uma distância um pouquinho maior, é cansativo carregar uma pessoa que não pode se mexer, que não pode se equilibrar, é difícil. Segundo, eles tinham amor por aquela pessoa, porque eles sentiam compaixão verdadeira pelo sofrimento daquele amigo. Aquele amigo era um amigo conhecido, não sabemos. Ele estava sofrendo e eles sentiram compaixão pelo sofrimento daquele amigo e o levaram e se decidiram e combinaram e foram com ele até onde Jesus estava. Outra coisa também que eles estavam
fazendo, que tudo isso que eu estou falando implica na fé que aqueles homens tinham. Eles estavam determinados, eles não desanimaram diante da primeira dificuldade. E qual foi a primeira dificuldade? Uma multidão enorme. Eles desanimaram? Não. O que eles fizeram? Eles acabaram concluindo que entrar pela porta não daria. Então, eles estavam determinados a levar aquele homem diante de Jesus de alguma forma, não importa como, mas eles queriam levar. Então, eles tinham ali um senso de planejamento. Eles, que eles fizeram? Eles se organizaram e se planejaram diante de um imprevisto. O que nós vamos fazer? Bom, agora, aqui não dá. O que nós vamos fazer agora? Aí vamos fazer uma reuniãozinha aqui, vamos conversar e ver o que nós podemos fazer diante da situação em que nós estamos. Como que nós podemos levar este homem até o Senhor Jesus? E o que eles fizeram? Eles, um deles deu uma sugestão, falou: olha, pode parecer que eu sou meio louco, apesar que eu também acho, mas enfim. Ele falou: mas olha, e se a gente subisse na parte de cima da casa, fizesse um buraco e descesse a maca até onde Jesus está? Os outros pensaram, falaram: acho que realmente é o único jeito, não tem outro jeito. Então, queridos, o que eles tiveram? Eles tiveram organização e planejamento diante de uma situação imprevista. Eles subiram paralítico em um telhado, eles andaram com ele por cima da casa, para depois fazer um buraco. E outra coisa, eles subiram na casa com o paralítico. Então, eles tiveram que, provavelmente tiveram que arrumar uma escada. Ou seja, eles tiveram a capacidade de envolver outras pessoas dentro daquilo que eles estavam querendo. O objetivo era levar o amigo até onde Jesus estava. E para levar o amigo até onde Jesus estava, eles encontraram uma situação muito difícil. Não conseguiam chegar. Não dava para ir pedindo licença, passar pela porta e chegar até onde Jesus estava. Até chegar à porta era muita gente. E o que eles fizeram? Então acho que é melhor a gente ir por cima. E foram por cima. E só que para ir por cima tinha o seguinte: eles levaram escada, eles saíram de casa. Será que eles pensaram assim: bom, se não der para a gente chegar perto, a gente leva uma escada, põe a escada lá, sobe até o terraço e ali no terraço a gente faz um buraco e leva o paralítico até onde Jesus estava. Agora, com o que a gente vai fazer um buraco? Vamos levar uma picareta. Então a gente vai levar o paralítico, vai levar a escada, vai levar a picareta e vamos levar cordas também. Eles não levaram, queridos. Eu tenho certeza que não. Então o que eles fizeram? Eles tiveram o dom, a capacidade de envolver outras pessoas. Chega para um vizinho lá: olha, você tem corda aí? Tenho. Você podia nos emprestar, por favor? A gente devolve daqui a pouco. Aí chega para um outro: olha, você tem uma escada? Nós temos. Aqui a gente está precisando disso. Outra coisa: vocês têm uma picareta ou alguma coisa parecida, sei lá que instrumento que eles usavam naquele tempo para fazer buraco? E você tem? Eu não tenho, mas eu sei o que fulano de tal tem. Então vamos até a casa do fulano de tal e vamos perguntar se ele realmente tem. E foram lá e tal, até que finalmente encontraram. Olha, isso levou tempo, foi
dispendioso. E outra coisa, quando eles tiveram todos os instrumentos, eles subiram em cima da casa. Naquele tempo, nos tempos bíblicos, haviam dois tipos de telhados de casas. Havia o estilo da Palestina, que era um telhado feito com madeira, um tronco de madeira grosso, depois um mais fininho, outro mais fininho, eram todos trançados, era uma espécie de treliça, assim, tudo assim feito uma treliça, e depois eles cozinhavam o barro, isso chama-se adobe, e cozinhavam o barro e jogavam lá em cima, e aquilo lá secava e ficava um bom telhado. Inclusive, era muito comum o pessoal andar em cima do telhado. Tanto é que Pedro, quando ele estava na casa de Simão, o curtidor, ele foi até a parte de cima da casa, foi em cima da casa para orar. E foi quando ele teve a visão dos lençóis descendo, do lençol descendo lá com aqueles animais que eram considerados imundos, mas ele estava exatamente num lugar assim. Agora, o outro tipo de casa era a casa ao estilo romano. As telhas eram mais seguras, as telhas eram seguras com ganchos, com uma espécie de grampos e presas com cimento. Ou seja, tanto num caso como no outro, não era uma tarefa simples fazer um buraco no telhado de uma casa. E eles não pensaram nisso, não pensaram na dificuldade. Eles foram, subiram em cima da casa, meteram a picareta lá, hoje nos nossos dias nós poderíamos dizer assim, no telhado, e começaram a fazer o buraco. Eu fico imaginando o Senhor Jesus dentro da sala da casa e lá dizendo: olha, o reino dos céus é semelhante a isso, aquilo, tal. De repente, puf, 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 aquele barulhão, e de repente começa a cair aquela terra, aquela coisa lá, tudo, e o povão vai abrindo uma espécie de clareira, e daqui a pouco ali começam a cair coisas, começa a cair madeira, começa a cair telha, sei lá que tipo de casa que era. Provavelmente, pela facilidade que eles tinham de andar lá em cima, era uma casa do estilo hebreu. Então não era uma casa do estilo romano, mas isso é outra história, né? E eles então, o que fizeram? Fizeram todo aquele barulho lá e tal. Começou o barulho, acho que o Senhor Jesus provavelmente também parou de falar, de ministrar, e aquela multidão ficou assustada, foi saindo de perto, foi abrindo uma clareira, de repente bate uma luz lá, e começa a iluminar o lugar, a sala onde eles estavam. Daqui a pouco escurece, daqui a pouco vai clareando aos poucos, vai descendo uma maca amarrada eu acredito que por 4 cordas, e o pessoal lá em cima gritando: oh, a sua está muito curta, desce mais, solta mais corda aí. Não, solta vocês, vamos soltar junto. Então lá, 1, 2, 3, tal. Então eles bagunçaram ali aquela reunião de tal maneira que finalmente aquele paralítico ficou na frente de Jesus. E então foi aí que Jesus, vendo a fé deles, ele disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando a expressão daqueles 4 homens, mas eles, tipo assim, um olhando para o outro e perguntando assim, pensando talvez assim, conversando em pensamento: mas será que ele não entendeu o que a gente veio fazer aqui? A gente não era exatamente isso que a gente esperava. A gente esperava que ele fosse curar o paralítico. Agora ele fala: filho, tem de bom ânimo, quer dizer, fica animado, os teus pecados estão
perdoados. E os religiosos que estavam ali também junto com Jesus, aliás, onde Jesus estava, sempre haviam os religiosos com ele. Aqueles fariseus, saduceus, e eles andavam com Jesus, mas eles não andavam com Jesus para aprender a palavra de Deus, para aprender o temor de Deus, para aprender a amar a Deus. Eles não reconheciam Jesus como o Messias, mas eles achavam que Jesus era um charlatão. Então, eles não perdiam uma oportunidade de acusar Jesus de alguma coisa. Então, eles sempre estavam lá, mas para blasfemar, para falar mal, para falar alguma coisa. Foi o que eles fizeram na casa de Mateus, quando Mateus recebeu Jesus na sua casa. E uma mulher foi lá com um vaso de alabastro, quebrou o vaso, derramou o perfume nos pés de Jesus e secou com seus cabelos. E eles falaram: se esse homem fosse profeta de verdade, ele ia saber que esta mulher é uma mulher pecadora. Olha, e ele está aceitando uma coisa de uma mulher que é pecadora. Então eles estavam o tempo todo assim. Aí Jesus dá uma lição de moral para eles, fala: olha, eu entrei nessa casa, você não me deu, não pediu para me lavar, não me lavou os pés. Naquele tempo era comum, para receber bem uma pessoa, você, quando um visitante chegava na sua casa, você vinha com a bacia, ou você mesmo lavava o pé das pessoas, que era uma forma de honrar aquela pessoa, ou então um escravo, que naquele tempo havia escravos, fazia esse trabalho e lavava o pé das pessoas. Era uma forma de receber bem as pessoas. E Jesus disse para aquele homem: olha, eu cheguei aqui, você não me lavou os pés. No entanto, esta mulher, ela derramou um vaso de perfume sobre os meus pés e secou com seus cabelos. Então, haverá muito mais misericórdia para ela do que para você. E foi assim, Jesus foi ensinando, e assim ele ensinava as pessoas. E nesse caso aqui, Jesus virou para aquele paralítico e disse: olha, não tenha bom ânimo, não tenha medo, os teus pecados estão perdoados. Então, as pessoas começaram, os religiosos começaram a murmurar: quem esse homem pensa que é para perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. E aí Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: o que é mais fácil dizer para este homem? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e vai embora para a sua casa? Queridos, fazendo uma pequena pausa aqui, eu quero dizer para vocês que o Senhor Jesus, ele tratou primeiramente o verdadeiro problema daquele homem. Aquele homem, como todos nós somos, ele também era um pecador. E assim como todos nós, ele também precisava ter os seus pecados perdoados. E o que aconteceu? Jesus disse: o que é mais fácil fazer? Dizer para ele: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, pega a tua maca e vai embora para sua casa. Então, para que vocês saibam, para que fique comprovado de uma vez por todas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse para o paralítico: levanta-te, pega a tua maca e vai para sua casa. E o que o paralítico fez? Levantou, pegou a maca e foi para casa glorificando a Deus. Então,
as pessoas que estavam lá falaram: puxa, hoje nós vimos coisas maravilhosas acontecerem. Todo mundo ficou admirado. E agora, e aqueles 4 que foram levar o paralítico? Eles os 4 que tiveram a fé a ponto de colocar o paralítico aonde o Senhor Jesus estava. Eles tiveram mais algumas coisas para resolver. Por exemplo, eles quebraram o telhado daquele homem que estava hospedando Jesus. O que eles tinham que fazer? Tinham que consertar o telhado. Então, queridos, a fé deles também envolvia em enfiar a mão no bolso, ou seja, envolvia despesa, envolvia dinheiro. Uma vez eu estava falando sobre isso num encontro, e tinha alguns pastores sentados na frente, e um virou para o outro e falou: mas todo pastor, em toda a pregação, ele sempre arruma um jeito de falar sobre dinheiro, né? Eu normalmente não falo sobre dinheiro, mas nesse caso aqui, eles realmente tiveram que gastar. Quem foi que pagou o telhado do homem lá? Ou eles saíram por lá pela redondeza, já que havia uma multidão, e fazendo uma espécie de coleta? Eu não sei como é que eles fizeram. Olha, vocês poderiam ajudar a gente aí? Eu sei que eles tiveram um trabalho. O paralítico foi para casa glorificando a Deus, mas eles não. Eles ficaram lá, ainda tinham trabalho a fazer. E, ao que tudo indica, eles fizeram. Eles recolheram dinheiro, recolheram um material, consertaram a casa, e para depois ir embora. Então, queridos, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de ação. A fé é por isso que o apóstolo Tiago, ele, no seu livro, ele diz: a fé sem obras é morta. É exatamente isso que ele estava querendo dizer. Porque havia um conflito. O Martinho Lutero, ele achava que o livro de Tiago era um livro apócrifo, que não era inspirado pelo Espírito Santo, porque na conversão dele, o versículo que fez com que ele se convertesse a Deus, ele era um monge agostiniano, foi aquele versículo que diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, é claro que para a salvação, nós precisamos ter fé, mas não precisamos fazer nada. O que você e eu poderíamos fazer para sermos salvos? Aliás, o que você e eu fizemos para merecermos ser salvos? Absolutamente nada. O que nós poderíamos ter feito para sermos salvos? Nada. Que obra que você fez que fez com que você merecesse a salvação? Nenhuma. Mas, queridos, o contexto da Bíblia, a Bíblia não se contradiz. E aqui, no caso, Jesus elogiou a fé daqueles homens que levaram um paralítico para ser curado. E falou: olha, e a Bíblia diz: Jesus, vendo a fé deles, então ele primeiro perdoou o pecado do paralítico e depois o curou, e o paralítico foi embora. E aqueles homens ficaram lá com tiveram que devolver a corda para o vizinho, tiveram que devolver a escada para o outro, tiveram que devolver a picareta para o outro, e assim por diante. E, além do que, ainda tiveram que reparar os danos materiais causados na casa. Então, queridos, tudo isso foi fruto da fé e do amor que eles tinham por aquele homem que estava sofrendo e
que provavelmente era amigo deles, conhecido ou alguma coisa assim. Então, é esse tipo de fé que Tiago está falando, que a fé sem as obras, ela é morta. Ou seja, se você conhece uma pessoa que você pode ajudar aquela pessoa, e você tem condições de ajudar aquela pessoa, às vezes não tem tanta condição assim, você sabe que aquilo vai exigir um sacrifício seu, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer coisas que normalmente você não faria, você vai ter que envolver provavelmente outras pessoas que você nem sequer conhece, nunca viu, você vai ter que fazer tantas outras coisas. Então, queridos, se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, se você crê que Jesus é o nosso Salvador, é aquele que pode salvar pessoas, é aquele que pode curar pessoas, é aquele que pode mudar a história de muitas pessoas, então, no entanto, você crê em tudo isso, mas não faz nada, o que o livro de Tiago diz? A sua fé é morta, ela não está servindo para nada. Então, queridos, por isso que o título da ministração de hoje é A Fé que Frutifica, ou seja, uma fé que produz frutos, uma fé que produz fruto para Deus, uma fé a qual Deus pode usar para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam salvas e para que pessoas sejam curadas. E para terminar, como é que anda a sua fé, meu irmão? Como é que anda a sua fé, minha irmãzinha? Como que você está usando a fé? E a fé é um dom de Deus. Você foi salvo por causa da fé. Se você não tivesse fé, você não teria sido salvo. Então você foi salvo pela graça, mediante a fé. Então, ali no livro de Romanos, capítulo 10, se não me engano, versículo 10, diz que com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós fazemos confissão para a salvação. Então você creu com seu coração e fez confissão com seus lábios. Então isso também envolveu a fé e produziu fruto para que você pudesse ser alcançado pela graça de Deus. Então, queridos, nós que fomos alcançados pela graça de Deus, você e eu que fomos salvos, que conhecemos o Senhor e que podemos conversar com Ele, que podemos nos relacionar com Ele, então, queridos, qual é o resultado de tudo isso na nossa vida? Ou como deveria ser o resultado de tudo isso na nossa vida? Você e eu deveríamos e devemos, não deveríamos, devemos ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de relacionamento com Deus e uma fé que age segundo Deus, que age segundo a vontade de Deus, uma fé que não mede as consequências para que as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus. O livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus te amou, Deus me amou de tal maneira que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar e pagar a nossa dívida para com Deus. Então, queridos, agora a carta de 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: nós conhecemos o amor nisto, que Ele deu a vida por nós,
e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, queridos, você não foi salvo apenas para se julgar superior às pessoas. Você não foi salvo apenas para bater no peito e dizer assim: não, eu sou salvo e você não é. Você não foi salvo para chegar diante de uma pessoa que está caída numa sarjeta e falar: ainda bem que eu sou salvo, eu não sou como esse miserável que está aí, que está perdido e está no pecado. Você não foi salvo para ficar condenando as pessoas, para mandar no seu pensamento, na sua maneira de ser, mandar as pessoas para o inferno. Você foi salvo para ser usado por Deus para salvar pessoas, para que pessoas sejam alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso você não faz apenas com palavras, você faz com ação. O que aqueles 4 homens falaram? Qual foi a pregação daqueles 4 homens para o paralítico? Na Bíblia não fala nada, na dica de nada. Eles simplesmente agiram. O que a Bíblia relata não é uma pregação de 4 homens falaram que iam levar um paralítico para Jesus. O que esse texto relata é ação. Eles sabiam onde Jesus estava, pegaram uma pessoa paralítica, sabiam, criam, tinham fé que Jesus poderia curá-la e a levaram até onde Jesus estava, e desta forma esta pessoa foi curada. Então, queridos, e foi curada de uma paralisia. Agora, quantas pessoas estão paralisados? Não fisicamente, paralisados na sua vida, no seu dia a dia. Quantas pessoas estão desanimadas, destruídas? Quantas pessoas que aparentemente você olha, ela se apresenta cheia de vida, cheia de alegria, é toda sorrisos, mas por dentro está completamente destroçada. Queridos, e essa pessoa pode até ser você. E eu te digo, para mim, nesta noite, você não sei o horário que você vai estar assistindo, mas Jesus, Ele pode todas as coisas. Ele pode olhar para você e dizer: meu filho, minha filha, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Levanta, anda, vai fazer a obra de Deus, vai fazer a minha vontade, vai confessar o meu nome para outras pessoas. Não se sinta derrotado, não se sinta caído. Você é meu filho, você é minha filha, você foi lavado no meu sangue. Então, por isso, eu te levantei para viver uma vida de vitória e não uma vida de derrota. Seja um homem de Deus e seja uma mulher de Deus, não daquelas pessoas que só falam e não fazem nada, mas aquela pessoa que às vezes não fala, mas age em meu nome. Seja você esta pessoa, meu querido. Seja você esta pessoa, minha querida. Faça a vontade de Deus através das suas atitudes. Que o Senhor Jesus seja conhecido não por causa daquilo que você fala, embora também seja importante falar, mas que Jesus seja conhecido, que a palavra de Deus seja conhecida, principalmente pelas suas ações, principalmente pela sua maneira de agir e pela sua maneira de viver. Em nome de Jesus, eu te desejo isso de todo o meu coração. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma excelente semana,
que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.